Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Podô e hoje a gente vai ter uma primeira aula sobre funções. Nessa aula você vai entender qual o significado de funções e como a gente representa, algumas maneiras de representar, tá bom? Para isso você vai acompanhar comigo rapidinho aqui alguns slides que eu preparei, tudo bem? Olha, a gente vai estudar esses slides que você vê aqui do lado na tela, e eles estão disponíveis no site que você vê ali embaixo, bit.ly/listaspodo. Esse site está na descrição do vídeo. Se você quiser acompanhar depois os slides à sua vontade, assim, na ordem que você preferir, tá bom? Vamos lá? Olha só, em primeiro lugar, funções é um dos assuntos principais em qualquer vestibular. É importantíssimo que você compreenda a ideia de funções para depois você poder estudar as funções específicas, função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica e assim por diante, certo? Vamos então começar falando sobre os primeiros significados de função. Olha só, o que é uma função? Uma função, ela é como se fosse uma maquininha que transforma um número em outro. Então, toda vez que a gente fala de função, a gente precisa de pensar em dois conjuntos iniciais. Um conjunto que tem valores de entrada, que são os valores que vão ser transformados, e o conjunto de valores que saem da função, os valores que já estão transformados. Vamos pensar aqui, por exemplo, que essa máquina faz essa transformação que você vê aí, 2x menos 1. Então, cada valor que você coloca no lugar daquele x, essa função, essa maquininha vai multiplicar por 2 e tirar 1 do resultado. Então, se a gente pensar assim, no conjunto de valores de entrada, que eu peguei alguns números, 0, 4, 3, 2 e 5, vamos supor que esse daqui seja o conjunto de valores de entrada. Vamos escolher um deles. Vamos escolher, por exemplo, o número 5, que está aqui. Então, o número 5 é o primeiro valor que nós vamos inserir aqui nessa função. Colocando o x aqui, trocando o x por 5, a gente vai ficar com 2 vezes 5, que foi o número que nós escolhemos, vai dar 10. Menos 1, 9. Então, nessa função, quando entra o número 5, sai o número 9. Então, se a gente teve os valores de entrada, a gente pegou um conjunto de valores que nós escolhemos para entrar, esse 9, o primeiro valor que saiu, a gente precisa de guardar ele, a gente não pode deixar ele sozinho, a gente precisa de guardar ele num novo conjunto, que é o conjunto de valores de saída. Para a gente descobrir quais são os outros elementos desse conjunto, a gente pode simplesmente continuar usando os números aqui dos valores de entrada. Por exemplo, se a gente colocar o 0 aqui dentro, vai ficar 2 vezes 0, 0, com menos 1 vai sair menos 1. Se a gente colocar, por exemplo, o 4, a hora que entrar o 4 aqui, vai ficar 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Ao inserir o número 2, por exemplo, a gente vai ficar com 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. E ao colocar o 3 aqui, ao entrar com 3, a gente vai ficar com 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, mais formalmente falando, a gente diz que uma função faz uma transformação. Ela relaciona os elementos de um conjunto A, que é o conjunto de valores de entrada, como você vê aqui, com os elementos de um conjunto B, que a gente chama conjunto de valores de saída. Então, por exemplo, o 5 é uma das entradas possíveis, o 9 é uma das possíveis saídas, uma das possíveis saídas. O que essa maquininha faz, o que essa função faz, é ligar o 5 com o 9, é fazer essa ponte, essa transformação do 5 com o 9. Então, nessa maquininha, quando entra 5, sai o 9. Agora, as funções, em matemática a gente trabalha com generalizações, coisas que são mais amplas, conceitos maiores. Então, a partir de agora, tudo que for entrada, como o número 5 era aqui, a gente vai chamar de x. E tudo que for saída, como o 9 é aqui, a gente vai chamar de y. Então, o conjunto com todos os valores de entrada, que são os valores que nós escolhemos, é onde nós mandamos, a gente vai chamar de domínio. Então, guarda esse nome. Domínio é o conjunto de valores que nós dominamos, é o conjunto de valores que nós usamos para entrar na função. Já o conjunto de valores de saída, quando você pega todos os valores que saem daquelas entradas, saída são os números que você vê depois que a conta é feita. As saídas, aquilo que você vê depois que você faz a conta, a gente chama de imagens. Imagem é o conjunto dos Y's.
certo? Então, é pressuposto que toda vez que a gente fala em transformação, que haja um conjunto dos valores originais, que a gente chama de domínio, os valores que vão entrar, e um conjunto de valores transformados, que a gente chama de imagem, que é o conjunto dos y, o conjunto daquilo que a gente vê depois que a gente faz a conta. Agora, é preciso tomar cuidado com um detalhe. Há duas observações, duas condições que você precisa ter para garantir que uma maquininha é mesmo uma função. A primeira observação que você tem que ter é que toda entrada tem que ter saída. Isso quer dizer o quê, professor? Que todo x que você escolha tem que gerar um resultado. Não pode ter um valor que entre na máquina e trave essa máquina. A máquina não pode travar. Todo valor que entra nela precisa necessariamente de sair, de ser transformado em outro, que pode ser até igual a ele próprio, dependendo do que a função faz. Mas é importante que você compreenda isso. Todo valor que entra tem que gerar um valor de saída. Importante, só pode sair um de cada vez. Toda entrada, cada uma das entradas que você escolher, cada um dos x's do domínio, só está correspondido com um y do outro lado. Então, cada xzinho, cada entrada só pode ter uma única saída. Só pode ter uma saída, perdão. Isso não quer dizer que entradas diferentes tenham que dar saídas diferentes. Isso é uma outra condição de algumas funções específicas, tá? Então, guarde isso. Toda entrada tem que ter saída, ou seja, não pode ter nenhum número que trave a função. E cada entrada só pode ter uma saída, ou seja, um valor que você coloca dentro da máquina tem que gerar uma resposta só. Se você colocar um número na máquina e estiver saindo e de repente não sair nenhum, ou, por exemplo, sair mais de um resultado, é porque sua máquina está com defeito. E aí a gente tem ferramentas que a gente pode usar para resolver esse problema nas funções, dependendo, claro, de cada função. Vamos voltar aqui. Eu não sei se você percebeu, mas tipo, do jeito que está aqui, eu não consigo identificar, por exemplo, de onde saiu esse 7. Eu sei que esse 7 é uma saída possível, mas eu não sei de onde que ele veio, quem é a entrada correspondente dele. Por isso, como a gente vai sempre ter um número que entra e um número que sai, a gente vai trabalhar com parzinhos. Em cada parzinho de valor, tem que ter um valor que entra, tem que ter um valor que sai. Um valor de entrada e um valor de saída em cada um dos parzinhos aqui correspondentes. Olha lá, tem um carinha aqui, tem um lá. Então, a gente vai ter sempre aos parzinhos. É preciso que a gente use uma notação específica das funções para que a gente possa trabalhar aí com os valores de entrada e saída, sabendo exatamente quem entra e quem sai. Para isso, vamos dar uma olhada no próximo slide. Existem algumas maneiras da gente representar uma função. A primeira é essa ideia principal que é como se fosse uma maquininha. Nessa maquininha que a gente acabou de usar, quando entra o número 5, sai o número 9. Então, repara, entra 5, sai o 9. É um par de resultados, entra 5, sai o 9. É importante primeiro que você descubra, que você entenda que a primeira maneira mais simples de você relacionar esse parzinho é através de um diagrama. Então, 5 é um dos valores que você podia escolher lá no conjunto de entrada, A, nesse caso. E 9 é um dos valores que eram uma das possíveis saídas. Então, a primeira maneira é você representar isso num desenho, num diagrama, conectando 5 com o 9, ligando o 5 que está no conjunto das entradas, no domínio, com o 9 que está no conjunto das saídas. Então, o x5 se transforma no y9. É importante lembrar disso. As entradas a gente representa com x, as saídas, as imagens, representamos com y. Agora, uma maneira bem rápida de organizar esse parzinho é numa tabela. Então, nessa função, quando o x vale 5, o y vale 9. Quando entra 5 na função, sai o 9 de lá de dentro, certo? Agora, no meio de um exercício, a gente não consegue ficar enfiando uma tabela. Imagina que você tivesse, por exemplo, aqui eu tenho um parzinho que é o 5 transformado em 9. Agora imagina se eu tivesse um monte de parzinhos. Ficar fazendo uma tabela gigante no meio de um exercício é chato, é complicado, não é prático para nós. Então a gente vai usar uma outra maneira de representar, que a gente chama de par ordenado. Então esse parzinho 5, 9,
é representado dessa maneira quando você escreve em linha, vamos dizer assim. Repara que um parzinho sempre vai reunir nessa ordem entrada, saída, x e y. Quem entra e quem sai. Então, se você vê o parzinho 5, 9, você precisa de entender que nessa função, quando entra o número 5, sai o 9 de dentro dela. Quando você escolhe 5 para colocar no x, o resultado da conta passa a ser 9. Repara que num par ordenado a gente sempre segue a ordem alfabética. Entradas, saídas, x e y, sempre na ordem alfabética. Uma outra maneira da gente representar também é esta aqui, que é a notação específica de funções. Repara, ó, o valor f, o valor que sai da maquininha f, às vezes no exercício você pode ter mais de uma maquininha, mais de uma função. Quando dentro da f entra o número 5, lá fora você vai enxergar o 9 como resultado. Então, toda vez que você vê escrito isso, ó, f de 5 igual a 9, assim que a gente se lê, f de 5 é igual a 9, você tem que entender que quando entra o 5 na máquina, sai o 9 como resultado da conta. Quando x é 5, o y é 9. Uma maneira bem prática de representar uma função também é através de um gráfico. Num gráfico, a gente coloca os valores de x no eixo horizontal, deitados. E os valores de y, a gente escreve na vertical, em pé. Esse parzinho 5, 9, quando entra 5 sai 9, quando x é 5, o y é 9, a gente representa, então, subindo uma linha aqui do 5 até cruzar uma linha horizontal do 9 e marcando um pontinho aqui, como o laser estava guardando ali o espaço para mim. Então, toda vez que você olhar um pontinho como esse nesse gráfico, num gráfico qualquer, você precisa de entender em ordem alfabética que esse pontinho, se esse pontinho está na função, é porque na maquininha, quando x vale 5, o resultado da conta vale 9. É sempre nesse sentido, ó. Quando x é assim, o y é igual a 9. Então, a gente sempre representa no eixo horizontal os valores de entrada e no eixo vertical os valores de saída. Ok? Essas daí são todas as principais representações que a gente pode ter para uma função e você precisa de entender todas elas. Nesse primeiro vídeo, a gente vai tratar principalmente dessa daqui, ó, que você está vendo aqui do lado, f disso igual aquilo. Tá bom? É importantíssimo que você entenda isso para facilitar a compreensão de outras funções lá na frente. Vamos começar com alguns exercícios? Veja só esse primeiro. Considere a relação f de m em n representada no diagrama abaixo. Para que f seja uma função de m em n, basta. Vamos pensar um pouco, galera. Ó, quando a gente fala que f é de m em n, é porque m é o conjunto dos valores que entram e n é o conjunto de valores que saem. Então, a gente chama esse conjunto de valores de entrada e do outro lado vão estar os valores de saída. Esse daqui, na verdade, a gente chama de conjunto domínio. Lembra? Onde a gente manda. Domínio é onde nós mandamos. Do outro lado, o conjunto contrário é o contradomínio. Dentro dele, quando a gente separa só quem realmente sair, aí tudo bem, aí que a gente tem o conjunto imagem. Então, a princípio, esse n é o contradomínio. São as possíveis saídas que podem vir dessa função f que a gente está mencionando aqui. Agora, vamos começar aqui. Por que esse gráfico aqui, por que esse diagrama não representa uma função de m em n? Vamos relembrar um detalhe aqui rapidinho? Olha só. Quando a gente falou de função, lembra que tinha essas duas observações aqui, ó? Por uma função funcionar, por uma maquininha estar funcionando, tudo que for x, tudo que for entrada tem que ter saída. E cada entrada só pode ter uma saída. Por causa disso, olha só de novo para o diagrama que nós temos aqui. Repare, então, que nesse caso aqui, essa relação não é uma função por dois motivos. Primeiro, tem uma entrada aqui que não tem saída do outro lado. Isso significa que essa máquina está com defeito. Quando alguém colocou o K dentro dela, ela não soube o que fazer com ele. Ele travou a máquina. Então, isso daqui é o primeiro motivo para essa relação não ser função. Como é que a gente resolve isso? Ah, professor, por que você não conecta o K com o S, que também está sozinho? Simplesmente pelo seguinte motivo. Quem faz essa conexão não somos nós, é a função. Se a função não conseguiu fazer
conexão nenhuma, é porque ela simplesmente não sabe o que fazer com aquele número. Então, o único jeito da gente resolver o problema desse K é retirando o K dali. É tirando o K do domínio. É só você falar assim para a pessoa que estiver mexendo com a máquina. Ó, você pode escolher qualquer número, mas não pode escolher o K. Muito bem. Então, o que a gente pode fazer aqui para resolver o problema do K é retirar o K daqui. E o exercício fala que retirar o elemento K está na letra C, na letra B e em algumas outras. Ó, repara que a gente já está no caminho correto, né? Na verdade, retirar o elemento K só não está na S. Turma, a gente sempre tem que olhar para o domínio, não interessa do outro lado, porque o que interessa para nós numa função sempre é, no caso de estabelecer se uma função é ou não, é o domínio, é nas entradas, é onde a gente manda. Por outro lado, o x também é um carinha que está dando problema nessa função, porque a hora que você bota o x dentro dela, ela dá dois resultados. E cada entrada só pode ter uma saída, não podem ter duas aqui. Então, o que nós podemos fazer para resolver o problema do x não tem outra alternativa, é ou você apaga a seta 1 ou você apaga a seta 4. Então, para a gente resolver o problema dessa relação, para ela se transformar numa função, a gente precisa de apagar o elemento k, tirar o elemento k desse conjunto e apagar uma dessas setas. Por isso, o que a gente vai ter que fazer aqui, então, é apagar o exercício, o k, ó, como está ali, sumiu, e apagar uma das setas. No caso, a seta 4, que é o que está aqui marcado na alternativa da letra D. Ô, turma, veja só, toda entrada tem saída agora, tá vendo? Ah, mas tem saídas com mais de uma entrada. Não disse que não podia acontecer. O que eu falei aqui, lá atrás, é que toda entrada tem que ter saída e cada entrada tem que ter uma saída só. Essa entrada tem uma saída só? Tem. Essa entrada tem só uma saída? Tem. Essa entrada tem só uma saída? Tem. Essa entrada tem só uma saída? Tem. Repara que dizer que cada entrada tem uma saída, significa que tem só uma saída, não significa dizer que cada entrada tem que ter uma saída diferente, tá bom? Vamos para o próximo exercício agora. Ó, nessa função de A em B, representada no segundo exercício, determine. Em primeiro lugar, essa função é mesmo uma função de A em B? Vamos ver se as duas condições são satisfeitas. Primeira delas, toda entrada tem saída? Olha só. Olha aí. Toda entrada tem saída? Repara que todo x aqui tem algum y do outro lado. Ok. Cada x tem um y só do outro lado. Então, ok, isso é mesmo uma função. Agora, o exercício pede para calcular f de 5. F de 5 representa o que sai dessa função quando nela entra o 5. Então, quando você escolhe o 5 como entrada, olha lá, quando x vale 5, o 5 é transformado em 10. Então, f de 5 é igual a 10, porque quando entra 5 nessa máquina, ela transforma o 5 no 10. Tá, agora, quem é o x quando f de x é igual a 8? Repara, quem é o x? Quem vai dentro da função para que lá fora saia o 8 como resposta? Então, para que saia o 8 está lá do outro lado. Para sair o 8, obrigatoriamente tem que ter entrado o 4 nessa função. Então, nesse caso, só sai o número 8 dela se entrar o 4. Então, f de x é igual a 8 somente se e só no caso de o x ser igual a 4. Não tem outra opção para sair o 8 lá do outro lado. Agora, quem é o y quando x é 2? Lembra? X é entrada, y é saída. Então, quando x é 2, quando entra o 2 dentro dela, o y, a saída correspondente dele vai ser 4. Agora, quem é o x quando y for igual a 2? Y é imagem. Imagem é aquilo que você vê depois que você faz a conta. Então, ele está querendo dizer quem é o x, quem é a entrada, que vai cair no 2 como saída. O 2 como saída vem da entrada valendo 1. Agora, qual que é o domínio da função? O domínio de uma função é o conjunto onde a gente manda, é onde a gente escolhe as entradas. O conjunto das entradas é todo esse conjunto aqui.
O domínio de uma função é sempre de onde as setas partem, é onde você escolhe as suas entradas. É o A que está representado aqui, é a primeira das bolinhas. É o conjunto que contém os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Repara que a gente escreve domínio da função assim. Agora, quem que é o contradomínio da função? Ora, pessoal, se esse aqui é o domínio, contradomínio é o conjunto contrário. Então, é sempre assim, ó, domínio e contradomínio, entradas e as possíveis saídas. O contradomínio da função é todo o conjunto B. É o conjunto que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Todos esses elementos aqui. Agora, qual que é o conjunto imagem da função? De novo, imagem é o conjunto dos y's que realmente saíram. É aquilo que você vê depois que você faz a conta. Por exemplo, o 1 é uma possível imagem, mas ele é imagem. Esse número 1 saiu de alguém? Não. Então, ele não faz parte, não é um elemento do conjunto imagem. O conjunto imagem da função vai reunir só as imagens, quem realmente saiu. Quem realmente saiu aqui foi o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Então, esse 2, 4, 6, 8 e 10 são os elementos que formam as imagens, o conjunto apenas dos valores que saíram da função. Então, veja a diferença. Contradomínio é todo mundo que está ao contrário. São os possíveis resultados. Agora, conjunto imagem é só quem realmente é atingido, só quem realmente vem de algum valor lá de trás. Agora, qual que é a lei dessa função? O que será que essa maquininha está fazendo com esses números? Ó, 1 virou 2, 2 virou 4, 3, 6, 4 virou 8 e 5 virou 10. Para o 1 virar 2, a gente pode fazer um monte de conta, mas 1 virou 2, o 2 virou 4, o 3 virou 6, o 4 virou 8 e o 5 virou 10, é porque provavelmente nessa função, toda vez que entra certo número, sai o dobro dele, sai o dobro de qualquer um dos números que você escolha, tá vendo? Então, a lei dessa função, a fórmula dessa função, é f de x igual a 2x. Entra x, sai o dobro do x que entrou. Veja agora esse último exercício para a gente poder dar seguimento. O último exercício não, tem mais coisas aqui para a gente ver. Vamos lá? Olha, f de x é 3x menos 6. Obtenha f de 0, f de 1, f de 2, f de 3 e x para que f de x igual a 12. Vamos lá. Quem que é f de 0? Quando entra x nessa fórmula, nessa função, quando entrar o x, essa é a conta que vai ser feita com esse x. Vai fazer 3 vezes esse x menos 6. f de 0, portanto, é o valor dessa função quando no lugar do x você coloca 0. Quando você colocar 0 aqui e aqui, você vai ver isso aqui, ó. Plaft. Olha lá. f de 0 é o valor dessa conta quando x vale 0. Quando x vale 0, essa conta vai ser 3 vezes 0 menos 6. 3 vezes 0 é 0, menos 6 dá menos 6. Então, f de 0 é igual a menos 6. Quando a gente escreve isso daqui, a gente quer dizer que quando entra 0 na fórmula, o resultado da conta é menos 6. Agora, quem que é o f de 1? f de 1 é o valor daquela função quando x vale 1. Quando x vale 1, a gente vai ficar com f de 1 igual a 3 vezes 1 menos 6. Então, f de 1 é 3 vezes 1 menos 6. 3 vezes 1 é 3. Menos 6 vai dar menos 3. Então, o f de 1 vai cair no menos 3. Quando x é 1, essa conta vai acabar dando menos 3. f de 2 é o valor daquela fórmula lá em cima quando tudo que é x vale 2. Quando tudo que é x vale 2, você vai enxergar isso aqui, ó. f de 2 igual a 3 vezes 2 menos 6. 3 vezes 2 é 6, menos 6 dá 0. Então, f de 2 é igual a 0. f de 3 é o valor dessa função quando x vale 3. Quando você coloca 3, tanto aqui quanto aqui, você vai observar que f de 3 é 3 vezes 3 menos 6. 3 vezes 3 é 9. 9 menos 6, 3. Então, gente, essa daqui é a fórmula geral. Quando você escreve f parêntese um número, esse número pega o lugar tanto da x que está aqui, quanto o x que está de lá. A hora que você substitui o número lá fora, você faz a conta que você vê. Nesse caso, então, f de 3 é igual a 3. Ou seja, nessa função, quando você entra com 3, ela acaba transformando 3 no próprio 3. Certo? Agora, como é que a gente vai fazer? Ah, detalhe! Você percebe que de todos os valores que entraram, esse 2 teve como resultado um número especial para nós? 2 foi o único número, o único dos números que teve o poder de fazer a conta zerar, certo? Numa função,
Toda vez que a gente vê um número que a hora que entra na conta tem o poder de zerá-la, o único número, os números que tiverem esse poder especial de fazer uma conta zerar, a gente chama de raiz, ou raízes, né, se forem mais de um, da função. Então, raiz de uma função são os números, é todo número que tem o poder de fazer a conta zerar. Então, nesse caso aqui, o número 2, o x valendo 2, é o número que é chamado de raiz dessa função, pois tem o poder de zerar a conta dela. Agora, como é que a gente resolve essa? Ó, quem é x para que x seja igual, f de x seja igual a 12? Bom, f de x está escrito lá em cima, ó, f de x é 3x menos 6. Quando eu escrevo f de x igual a 12, eu estou perguntando quem é o x que você coloca aqui para que saia o número 12 da conta. Ou seja, quem é o x que vai entrar aqui e vai fazer toda essa conta dar igual a 12. Repare, então, que tem muita diferença você colocar o número dentro e colocar o número fora. Quando o número está dentro, dentro é entrada. A entrada é onde a gente manda no que é x. O número dentro, o número que tiver aqui dentro vai no lugar do x, e aí você resolve a conta, como está aqui. Agora, quando o número está lá fora, é porque eu quero descobrir quem é o número que vai entrar nessa conta e vai fazer essa conta dar igual a 12. Então, nós vamos olhar para essa parte aqui da conta, ó, 3x menos 6 igual a 12, e vamos descobrir quem é o número que você vai colocar aqui para que essa conta toda dê 12. Agora, a função se transformou numa equação. Descarta essa parte aqui, tá? Nós vamos trabalhar só com essa partezinha aqui. Menos 6 está subtraindo, vai para o outro lado somando. 12 com mais 6 dá 18. O 3 está multiplicando, passa dividindo, e 18 dividido por 3 vai dar 6. Ou seja, 6 é o número que vai ser capaz de entrar na função e fazer com que ela dê 12. Quer ver? Confere comigo lá em cima. Quando o x for 6, 3 vezes 6 é 18, menos 6, bluft, 12. Ok? Então, f de x vai dar 12 somente quando o x for 6. Vamos resolver aqui alguns outros exercícios, ó, uns exercícios mais gerais aqui de novo. f de x é igual a 2 na x menos 3. Calcule f de 7. Ora, f de 7 é o valor da função quando o x vale 7. Quando o x vale 7, a função vai ficar assim, ó. Olha lá, trocou o x aqui por 7, lá em cima troca também. Então, a conta que você vai ver quando o x é 7 é essa. 2 elevado a 7 menos 3. 7 menos 3 dá 4, 2 na quarta é 16. Conclusão, f de 7 vale 16. Agora, vamos resolver a equação f de x igual a 29, sendo f de x igual a isso daqui. F de x é isso, e a equação pede que isso, o f de x, isso aqui, seja igual a 29. Então, eu preciso que esse cara, que é o f de x, seja igual a 29. Então, eu vou resolver essa equaçãozinha aqui. Ó, se o 29 estivesse dentro do parênteses, ele ia no lugar do x e eu fazia a conta. Como ele está fora, ele é uma saída. Eu quero descobrir quem entra na conta para que saia o 29 de dentro dela. Vamos resolver, então, essa equação que você vê aqui agora. Ó. Passa o 5 para o outro lado, ele vai subtraindo. 29 menos 5 dá 24, e dividido por 3 vai dar 8. Conclusão. 8 é o único número que vai ter o poder de entrar nessa conta e fazer com que ela dê o 29 como resultado. Só vai sair o 29 quando entrar o 8 no lugar do x. Pode colocar o 8 aqui e fazer o teste da continha. Agora olha essa. Dada a função real g de x igual a 4x mais k, calcule o valor de k para que g de 7 seja igual a 15. Observe que g de x igual a 4x mais k, temos um problema, ó, porque eu sei que quando x é o número que você escolher para x, você vai jogar no lugar do x, mas ainda vai ficar esse k sobrando aqui. Esse k é um coeficiente que não conhecemos, no caso, não conhecemos o valor. Mas a gente sabe que nessa função, o valor de g de 7 é igual a 15. Isso quer dizer o quê? G de 7 ser igual a 15 significa que quando x for 7, essa conta tem que dar igual a 15. Ó. Lembra, entrada, saída, entrada, saída. Quando a entrada x é 7, a conta vai dar 15. Olha lá. Quando x for 7, a conta é igual a 15. Mas para essa conta dar 15 não tem jeito.
4 vezes 7 é 28, mais K vai dar 15, somente se o K for 15. Pulou para lá menos 28, ou seja, menos 13. Conclusão. Para que x de 7 seja igual a 15, é necessário que o K seja igual a menos 13. Então, a fórmula completa, na verdade, seria 4x menos 13. Uma aplicação em problemas aqui no exercício D. Vamos juntos? Diz o seguinte. Numa empresa, o número N de unidades produzidas por um mês por x funcionários é dado por N de x igual a 50x². Olha, a primeira coisa que você precisa saber nesse exercício é identificar o que cada letra representa. Geralmente, o próprio exercício já fala para você esse tipo de coisa. Olha só. N é o número de unidades produzidas e X é o número de funcionários. Então, se alguém te falar número de funcionário é X. Então, se eu te falar, gente, quantas unidades será que são produzidas por 7 funcionários? Ora, se eu estou falando de 7 funcionários e funcionários é X, basta você trocar o X por 7. Afinal, são 7 funcionários e funcionários está representado por X. Agora, N é o número de unidades. Então, se eu falar para você, poxa, quantos funcionários será que eu preciso para que sejam produzidas, sei lá, 10 mil unidades? Unidades produzidas é representado pela letra N. N aqui é o que vai sair da função. Então, cuidado para você, nesse caso, então, eu teria que colocar esses 10 mil no lugar do N de X, e não no lugar do X. No lugar de X só vai entrar funcionários. Vamos ver aqui a letra A. Qual o número de unidades produzidas em um mês por 30 funcionários? Atenção para a informação importante. 30 funcionários. Na formulinha, funcionários é a letra X. Então, dizer que você quer saber o que acontece para 30 funcionários é a mesma coisa que dizer que você quer saber o que acontece quando X funcionários valem 30. Então, para X valendo 30, essa fórmula aqui vai acabar ficando N de 30 igual a 50 vezes, 30 elevado ao quadrado. Repara que o quadrado cai só no X, então ele vai cair só no 30. 30 ao quadrado dá 900, vezes 50 vai dar 45 mil. Então, o que esse parzinho aqui diz para nós? Quando X funcionários é 30, para 30 funcionários, o número produzido é igual a 45 mil unidades produzidas. Então, turma, muito cuidado aqui na interpretação. Dizer que N de 30 é 45 mil é dizer que o número de unidades para 30 funcionários é igual a 45 mil, ok? Na letra B, quantos funcionários são necessários para que a fábrica produza 3.200 unidades por mês? Olha só, 3.200 é o número de unidades. Unidades produzidas na fórmula é representado pela letra N. Então, nesse caso, o que a gente quer que aconteça, o que a gente quer descobrir é quantos funcionários, qual é o X, para que N desse X seja igual a 3.200. Ou seja, eu preciso descobrir quando que o N de X vai ser 3.200. Só que o N de X vale isso aqui, que é a fórmula. Eu quero, então, descobrir quando que esse N de X vai ser o quê? Igual a 3.200. Agora, descarta essa parte aqui, a gente tem uma nova equação. 50x² é igual a 3.200. O 50 está multiplicando, vai passar dividindo. 3.200 dividido por 50 dá 64. Numa equação do segundo grau, a gente precisa de duas respostas. Então, esse quadrado passa para o outro lado como mais ou menos a raiz quadrada de 64, que é 8. Então, a solução dessa equação é mais ou menos 8. Entretanto, x é número de funcionários, não pode ser negativo. Então, a gente descarta o negativo e finaliza a resposta com x sendo igual a 8 funcionários, pois x, a quantidade de funcionários, é necessariamente maior que zero, necessariamente positiva. Muito bem, pessoal. Eu espero que com essa teoria você seja capaz, com esses exemplos, essa teoria, eu espero que você seja capaz de resolver os exercícios 1 a 8 que estão lá no material correspondente dessa aula. Basta você entrar lá no link que está aqui, de novo, voltei na tela inicial.
bit.ly/listaspodo, com outro O no final. Então você procura lá a lista de funções e introdução. Você vai ver que os primeiros exercícios eu já resolvi aqui nesse vídeo. Também tem lá nesse link você tem acesso aos slides que eu usei aqui. E a lista de exercícios que você já consegue fazer do 1 até o 8, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar nesse aqui, ó, aqui no meu Instagram, @podozinho, tá bem? Muito obrigado pela sua audiência. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a representação gráfica de uma função, que é fundamental que você compreenda também. Até lá!